Ok, então começou a gravação. Vamos começar a aula de hoje. Então, lembrando o que foi feito até agora, então uma revisão aqui de história, a pré-história da mecânica quântica, ok, e a velha mecânica quântica, ok, uma revisão, ok, de álgebra linear e de números complexos, que são realmente a linguagem, ok, que a gente vai usar para descrever os fenômenos em mecânica quântica. Então, falamos depois da função de onda, ok, da sua interpretação probabilística, ok, em termos de o que é a função de onda. É difícil definir ela, ok, mas o que a gente sabe, o que a gente sabe é que a função de onda, o módulo ao quadrado da função de onda, representa a densidade de probabilidade, ok, ou seja, multiplicando essa densidade de probabilidade por um elemento de comprimento ou de volume, a gente encontra a probabilidade, ok, de encontrar essa função, essa partícula, ok, no dado elemento de comprimento ou de volume. Então, isso é a interpretação da função de onda. E então, a natureza ondulatória do mundo microscópico, essa função de onda, ela obedece, ok, a equação de Schrödinger, que é uma equação que depende do tempo, ok? E a gente começou a fazer, e a gente só vai fazer isso até o final desse semestre, ok? Tratar o caso de potencial, ok, independente do tempo. Então, a equação de Schrödinger independente do tempo. E hoje a gente vai continuar usando essa equação de Schrödinger independente do tempo para alguns sistemas agora em 3 dimensões. Até agora a gente só fez em uma dimensão. Eu tirei aqui, essa aqui de uma certa maneira segue, menos essa parte inicial que é introdutória, segue o Griff, mas o capítulo seguinte, ok? Seria agora o capítulo 13, eu acho, de formalismo da mecânica quântica. De uma certa maneira, ele foi visto no início, talvez não com muita profundidade, mas a gente, quando à medida que a gente for precisar de alguma ferramenta matemática, a gente pode introduzi-la. Eu vou passar hoje, então, a mecânica quântica em 3 dimensões, ok? Então, vamos começar. Eu não ajustei meus slides aqui, ok? Então, começar essa parte de equação de Schrödinger em 3 dimensões. A gente vai começar com as coordenadas cartesianas, ok? Que é a maneira mais natural de passar de um espaço unidimensional que a gente fez até agora, chamando de x essencialmente a variável espacial. E aqui agora a gente vai ter 3 componentes espaciais, ok? Que são x, y e z num espaço a 3 dimensões. A equação de Schrödinger, ela continua a mesma, ok? E h cortado de psi sobre dt igual a h psi, onde psi é uma função do espaço, x, y, z, e do tempo, ok? H é o hamiltoniano. E então, o hamiltoniano continua sendo escrito assim, meio de mv ao quadrado, a energia cinética, mais a energia potencial. E aí, até aqui é o que a gente fez. E quando a gente vai abordar um problema tridimensional, ok, em coordenadas cartesianas, a gente passa, então, a escrever a energia cinética como P ao quadrado sobre 2m, ok? É escalar mais P, o momento linear da partícula, uma grandeza vetorial, e a gente escreve P ao quadrado como a soma do quadrado de todas as componentes, ok? Px ao quadrado mais Py ao quadrado mais Pz ao quadrado, e V, então, que vai ser uma função, por enquanto, uma função da posição x, y, z e do tempo, ok? Esse aqui não é ainda específico da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então, acho que até agora não tem dificuldade. Então, o operador momento linear, ok? Componente x, px, ok?
a gente vai substituir, então, na equação de Schrödinger, pelo operador menos i h cortado d sobre dx, ok? Py menos i h cortado d sobre dy, etc. Para as três componentes, ok, da coordenada espacial, ok? As três coordenadas, na verdade, da posição, ok? Px, py, pz. E em notação vetorial, então a gente, como dizer, compacta essa notação, ok? O operador vetor, momento linear, ok? Agora a gente é obrigado a colocar que é um vetor, porque vai ser no espaço tridimensional. Então vai ser h cortado sobre i, que é menos i h cortado, tá certo? E a gente tem esse nabla, um vetor, né, que é chamado de nabla, que é um triângulo, ok, com a ponta embaixo, ok, que é um vetor, ok, então tem a setinha. E essencialmente, lembram que no hamiltoniano a gente vai usar o p ao quadrado, ok? Não escrevi aqui o intermediário, mas é p ao quadrado sobre 2m mais v, ok? Então, p ao quadrado vai ser o quadrado dessa grandeza aqui, e esse nabla ao quadrado é chamado de Laplaciano, ok? Então, isso vai ser verdade, ok? A gente vai usar isso aqui também quando não for usar as coordenadas cartesianas, ok? Mas em coordenadas cartesianas, o Laplaciano se escreve dessa maneira. É uma soma dessas três partes, ok? D2 sobre dx2, mais D2 sobre dy2, mais D3, mais D2 sobre dz2, ok? É o Laplaciano em coordenadas cartesianas, ok? Esse aqui é o operador momento linear em qualquer sistema de coordenadas, ok? Não está definido aqui. Então, a gente vai começar com essas coordenadas cartesianas, ok? E a gente pode escrever também, ok? Que a energia potencial é uma função da posição R, ok? R sendo x, y, z, as três coordenadas da posição, e psi é uma função da posição e do tempo, ok? Então, essa aqui é só uma extensão, ok? A gente está generalizando a três dimensões, o que a gente fez a uma dimensão até agora. E aí, eu vou usar os resultados do tratamento em uma dimensão para dizer aqui. Eu não escrevi. Ah, sim, tá certo, não é isso. Ok, então essa função de onda, ok, a gente vai escrever aqui. Tá um pouquinho estranho. Essa aqui seria a função de onda, ok? Já, ok, com o potencial independente do tempo, ok? Que a gente escreve, vocês lembram que a gente fez uma separação das variáveis, tem psi, que depende da posição espacial, ok? E tinha uma segunda função que era a função do tempo, e a gente escreve, então, psi n de r, ok? Vezes a parte temporal é simplesmente multiplicar por essa exponencial de menos i n sobre h cortado t, ok? Que vai descrever a evolução da função de onda, ok? Com o tempo. Então, isso aqui é a solução psi-n de R, é a função de onda espacial, ok? Ela é uma solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aqui tem alguma coisa bem estranha, né? Deve ter uma derivada aqui. E tem um negocinho aqui que tá... Ok, aqui tá errado, tá certo? Obviamente. Aqui tem D2 de psi sobre D. Seria o Laplaciano aí, no caso, né? Exatamente. Ok. Seria o Laplaciano, não sei por que... Bom, depois eu corrijo esse aqui, ok? Mais V psi igual a E psi, ok? Então, a função de onda geral, vocês lembram, é uma combinação linear, ok? De todas essas soluções, ok? Então, por exemplo,
psi de R t igual a zero vai ser uma combinação linear dessas soluções aqui, psi n de R, ok? Da equação de Schrödinger independente do tempo. E aí, quando a gente fizer a evolução temporal, cada uma dessas soluções, ok, psi n de R, ela vai ser multiplicada pela exponencial de menos IE sobre menos IE t, tá faltando um t aqui, opa. Ok? Essa aqui eu posso até corrigir. Não, ele tá aqui é porque tá... Ah, o t ficou na... Tava no, como índice de n, ok? Então agora tá correto. Ok, então isso parece trivial, mas aí vocês têm que acompanhar cada passo e depois refazer esse raciocínio, ok? Eu acho que vocês deveriam refazer tudo o que eu fiz agora, ok? Começar do zero, então eu conheço tudo isso, pá, a equação de Schrödinger, dependendo do tempo, etc., o tipo de solução, e refazer isso generalizando o que vocês sabem até agora de 3 dimensões, ok? Então, antes de passar a uma aplicação dessa aqui em 3 dimensões, estou acompanhando aqui o Griffiths, ok? Ele coloca aqui um problema, ok? Que vai ser importante para a gente, ok? Porque dessa vez a gente tem o vetor posição R, ele tem ele é composto de são 3 operadores, ok? O operador X, o operador Y e o Z, e o momento linear também vai ter um Px, Py, Pz, e a gente então tem que saber manipular particularmente os comutadores, ok? Desses operadores. E aí, a parte A desse problema, que é a única que eu vou fazer, vai ser de reencontrar as relações de comutação entre todos esses operadores, ok? Então, aqui explicitamente XY, XPY, XPX, ok? Todos eles, ok? Então, na verdade, são 9, né? X para... Bom, enfim, ok? Então, esse aqui é um dos exercícios. No final da aula, depois da aula, eu vou enviar uma lista para vocês, ok? Que é para entregar na próxima quinta-feira, ok? E aí, provavelmente, vai ter esses exercícios, ok? Que não são complicados, mas aí vocês têm que fazer, e fazer mesmo, ok? Essas relações de computação, elas são muito importantes. Então, a gente pode, é bom ter um papel e uma caneta, um lápis, ok? Para tentar encontrar alguns deles. Por exemplo, como é o comutador, esse primeiro aqui, entre x e y. Ok? Então, vocês lembram da definição desse operador, né, desse comutador, que é o comutador xy, ele é vai ser igual a xy menos yx, ok? Vou colocar aqui a parte seguinte. Está escrito aqui com 2 operadores A e B, ok? Então, o comutador de A e B é AB menos BA. Ou seja, quando você for aplicar esse operador aqui a uma função, ok? Vamos dizer f. Então, aplicado a f, então você vai ter isso, ok? AB menos BA aplicado a f. E aí vocês podem colocar que é AB aplicado a f menos BA aplicado a f. Isso quer dizer que, primeiro, nesse termo aqui, vocês vão aplicar B, o operador B, a função f, e depois vocês vão aplicar o operador A essa função que vai ser BF, ok? Ou seja, o operador B aplicado, e etc, etc, ok? Então, quando os operadores comutam, o comutador é nulo, quando eles não comutam, ele tem um certo valor, ok? Então, a gente calcula aqui, por exemplo, o comutador de x e y, escreve a definição, ok? É sempre bom escrever a definição, xy menos yx, ok? E aí, vocês lembram que, por exemplo, esse aqui poderia ter escrito também, eu gosto, quando eu vou calcular um operador, de colocar uma função, porque você aplica esse operador à função e depois você vê o resultado da aplicação desse operador na função. Então, quando eu vou fazer xy aplicado a uma função f, por exemplo, como é que vai ser? Eu vou multiplicar essa função f para y, tá certo? Então, ele vira um número, ok? E aí, eu posso depois aplicar x a essa função,
F de novo. Então, é realmente XY, a mesma coisa aqui. Então, pode ser XY aplicado a F, é a mesma coisa que YX aplicado a F. Então, o comutador vai ser nulo, ok? E aí a gente generaliza. Vocês não precisam fazer a mesma coisa para X e Z, Y e Z, ok? E vocês têm que o comutador de RI e RJ, onde I e J são RI, por exemplo, XYZ, e aqui também pode ser XYZ, é nulo, ok? Então, XX é nulo, YY é nulo, qualquer é nulo, tá certo? Ok, aí depois a gente procura calcular agora para, eu acho que no próximo a gente vai fazer com componentes do momento linear, ok? Então, quando a gente vai escrever o comutador de duas, ok? De Px e Py, por exemplo, aqui. Então, a gente escreve a definição, é Px, Py menos Py, Px, ok? E a gente vai escrever aqui que o operador Px é h cortado sobre d sobre dx, e aí a gente vai ter aqui Py, que é h cortado sobre d sobre dy, ok? Mesma coisa do outro lado. E aí, esse h cortado sobre é um escalar, então vai ser menos h cortado sobre 2, ok? E aqui você vai derivar a função primeiro em y, depois em x, e aqui primeiro em x, depois em y, ok? Mas vocês sabem que é absolutamente equivalente, ok? Fazer primeiro y e depois x, ou primeiro x e depois y, então se torna que px, py é igual a zero, ok? No caso de I ser diferente de J, ok? Eu não sei se a gente tem os outros, tem aqui, ok? Agora, se I e J são os mesmos, ou seja, você vai calcular o comutador de X com PX, o de Y com PY, o de Z com PZ, então a história aí vai ser diferente, ok? Por quê? Porque, na verdade, aqui, eu passei um pouquinho rapidamente, você... aqui você está derivando em X e aqui você está derivando em Y, ok? Quando vocês fazem aqui xpx, então vamos escrever, você tem h cortado sobre i, então você tem x px, então x da função, aqui a gente colocou a função, ok? Porque para realmente ver melhor, df sobre dx menos, ok? Do outro lado, px, então d sobre dx, vezes, tá apagado aqui, falta aqui, falta o quê? Não falta nada, não é isso, ok? Porque é xpx menos pxx. Mas aqui tem um x, né? Bom, aí vocês podem ver que aqui tá um pouquinho, tá cortado, ok? Mas a ideia, ok, vocês têm que fazer isso aplicando, então, os operadores. Aqui você tem x, aqui você vai derivar em função de x. X você multiplica por x, aqui você deriva em função de x. E quando você fizer essa aqui, ok? Você vai ter, particularmente aqui, ó, quando você vai ter o termo px aplicado à função xf, ok? Você vai ter que derivar x e você vai ter que derivar f, ok? E nessa história, o que vai acontecer é que no final, RIPI vai ser igual a IH cortado, ok? E bom, isso aqui já foi feito. Então, o que a gente viu, ok? São três casos importantes, ok? Os x, XY, XX, tudo isso é nulo, ok? Os comutadores, porque é multiplicação por X, ou multiplicação por Y, multiplicação por Z. Os PY, PZ, PY, PZ vai ser zero se... eu não sei se tem tudo aqui, né?
sim, bom, a resposta está dada aqui, ok? E o caso importante, vocês podem ver que todos são nulos, né? RI, RJ, PI, PJ é nulo. Agora, quando você calcula RP, ok? E aqui tem menos, ok? Você inverte aqui, em vez de ser RP, você tem PR. E aí você vai aparecer esse delta IJ. Então, quer dizer que se I é igual a J é zero, se I é diferente de J, desculpe, se I é igual a J é IH cortado, e se I é diferente de J é zero. Ok? Ok. Então, esse aqui é um exercício, tem um B e um C também, que a gente não vai fazer, ok? Então, uma revisãozinha sobre os comutadores. Então, esse aqui vocês têm que estar, ok? Eu estava falando no início da aula sobre essa necessidade de treinar, ok? Então, treinar o cálculo de comutadores, vocês vão ver que a gente vai usar bastante, né? Particularmente quando for passar para os momentos angulares. Então, ça vai ser cálculo de comutador, ok? Ok, então voltando ao nosso caso aqui de resolver a equação de Schrödinger tridimensional, essa equação que a gente tem aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo, e a gente tem que a função de onda psi que está aqui, ok, que obedece, que a gente está procurando uma solução dessa equação de onda, ela é uma função da posição R, ok? E isso aqui é muito geral, três dimensões, e agora a gente vai especificar um pouquinho, dependendo da simetria do problema, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma coisa que se chama separação das variáveis, que vocês já viram quando a gente resolveu a equação de Schrödinger. No caso de um potencial independente do tempo, a gente separou a solução em um produto de uma função espacial e de uma função temporal, ok? Aqui vai ser tudo espacial, então essa função espacial a gente vai separar as variáveis, e aí isso vai ser feito de maneira diferente dependendo da simetria do problema, ok? Então, vamos lá aqui. Vamos começar com as coordenadas cartesianas, okay? Que, de novo, é a maneira mais natural, vamos dizer, de continuar, ok? Então, tem um exercício no exercício seguinte, o problema 4.2 do Griffith, ok? Que é de calcular, ok? O problema é 4.2. Vocês lembram do poço de potencial quadrado infinito, ok? Que foi visto no caso unidimensional. Então, a gente agora vai fazer a caixa tridimensional, ok? Como é essa caixa tridimensional? É um poço de potencial, ok? Tal que se... deixa eu ver aqui, talvez colocar... mas isso aqui vocês não podem ver, né? Eu teria que mudar a tela. Então, vou voltar na aula. Esse zero aqui é para x entre 0 e a, ok? Y entre 0 e a e z entre 0 e a, tá certo? E no resto do espaço ela é infinita, certo? Então é um poço quadrado, ok? Infinito, só que é nas três dimensões. Então a gente chama isso de caixa 3D, ok? Então o problema então de resolver essa equação, essencialmente o que a gente tem que fazer, deixa eu ver aqui. Ok? De resolver, assim, encontrar os estados estacionários, as energias, etc. Ok? Então, o que a gente faz, a gente escreve a equação de Schrödinger independente do tempo em coordenadas cartesianas, ok? Então, a gente já escreveu antes, então a gente tem que menos h cortado sobre 2m, essa aqui é o Laplaciano, ok? d2y sobre dx2 mais d2y sobre dy2 mais d2y sobre dz2 é igual a y, ok? Por enquanto, não tem muita novidade. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai procurar soluções, ok? Com separação de variáveis, ou seja, o produto de uma função de x por uma função de y por uma função de z, ok? Então, isso certamente se aplica particularmente bem ao caso de uma caixa tridimensional, ok? Porque as três dimensões são completamente independentes, ok? Então, quando você faz isso aqui, isso é um exercício muito simples, ok? Eu acho que está também na lista. Vou colocar na lista esse problema, porque ele não apresenta dificuldade conceitual. Então, é mais um exercício de treinar, ok?
Então, escrever a equação de Schrödinger para esse tipo de solução. Então, aqui, vocês vão reescrever lá, mas em vez de colocar psi, vocês vão colocar x, y, z, ok? Obviamente que y, por exemplo, esse primeiro termo aqui, d2 de psi sobre dx2, ok? Vocês podem tirar dessa derivada aqui esse termo yz, porque um depende de y e outro de z. Então, a derivada é o que você não precisa, você não vai derivar em função de x. Então, você vai ter menos h cortado sobre 2m, yz, d2 de x sobre dx2, ok? Mais xz, d2 de y sobre dy2, ok? Mais xy, d2 de psi, de z, desculpe, sobre dz2, ok? É igual a E vezes x, y, z. X, y, z as funções, ok? Ou seja, letra maiúscula, tá certo? Não tem dificuldade nenhuma. Isso está reescrito. A única coisa que foi feita aqui é que a gente dividiu, ok? O que eu acabei de dizer, a gente dividiu por x, y, z, tá certo? Então, por exemplo, aqui a gente tinha E x, y, z. Como eu dividi por x, y, z, eu só tenho E desse lado da igualdade. Aqui eu tinha x, desculpa, eu tinha yz, aí eu dividi yz por xyz, só ficou x. Aqui eu dividi xz por xyz, só ficou y, etc. Ok? Então, essa aqui é essa relação daqui, usando essa separação das variáveis e dividindo por xyz, ok? Então, o que vocês podem ver, ok? É uma equação, a gente vai fazer uma coisa aqui que é, a gente tem uma função aqui, essa aqui bom, a gente sabe, né, que vai ser a energia. A gente vai escrever, ok? Que cada um, a gente tem uma soma de 3 termos aqui, ok? Aqui, ok? Então, se essa aqui é E, que é uma constante, ok? Então, se eu mudar um pouquinho o x, aí vocês estão entendendo que elas devem poder variar independentemente, e isso aqui não deve mudar o resultado aqui. Então, a gente vai ter que isso daqui é igual a uma constante, isso daqui é uma constante, e isso daqui é uma constante. E essa aqui vocês já resolveram para o caso do poço quadrado infinito, ok? Lembram? Então, a gente tinha, para o poço infinito, a gente diz que, então vou passar aqui, escrever 3 equações. A primeira é menos h cortado sobre 2m, d2 de x sobre dx2. Aqui é um d reto, porque x, essa função x só depende de x, ok? E aí eu vou escrever que ela é igual a uma constante, ok? E eu vou chamar essa constante de kx ao quadrado, ok? Tá muito sujo aqui, mas dá para ver, ok? Aquele k, ok? Kx ao quadrado, ok? Mesma coisa para a função em y, só que a gente vai chamar ela de ky ao quadrado. E aqui, o que não está escrito, aqui, menos h cortado sobre 2m. d2 de z, a função z maiúsculo, sobre dz2, ok? É igual a k índice z ao quadrado vezes a função z, ok? Vocês já sabem resolver, por exemplo, essa primeira equação aqui. Vocês sabem resolver isso desde que fizeram Física 2, ok? Então, vocês têm aqui d2 de x sobre dx2, que é proporcional à própria função x através de uma constante, ok? Aqui, esse 2m, aqui, passando esse aqui do outro lado, vezes o kx ao quadrado, uma constante, ok? Então, esse aqui é o oscilador harmônico, ok? Então, a gente escreve que a solução aqui é x de x vai ser uma combinação de soluções em seno e em cosseno, ok? A gente não escreve aqui, não sei se vocês notaram, mas quando eu fiz o degrau de potencial, o potencial de grau, ou a barreira, ok? A gente usava mais a exponencial, ok? Complexa. Aqui, como a gente está dentro de um poço, a gente tem estados que são ligados, ok? E a gente vai usar, então, uma combinação de seno e cosseno, mas é a mesma coisa, ok? Aí você escreve y da mesma maneira e o z também, ok? E aí, se esqueci de dizer que ok? Vocês têm na equação aqui, ok? Vocês têm a soma desses 3 termos que é igual a E, tá certo? Então, obviamente, que isso, mais a mesma coisa para Z vai ser igual a E, tá certo? E é igual a H cortado sobre 2M
kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Não sei por que está fazendo essa parte aqui, ok? Então, eu parei aqui porque vocês vão fazer isso aqui, ok? E então encontrar as energias, ok? Então, vocês sabem o que vocês têm que fazer, por exemplo, em x igual a zero. Vale quanto x de x em x igual a zero? Lembram que o poço está entre 0 e A, tá certo? No eixo X, por exemplo. Entre 0 e A energia potencial é nula. Fora disso, ou seja, para X inferior a 0 e para X superior a a energia potencial é infinita. Então, em X igual a 0, X de X é igual a Bx. Bx cosseno de kx. Zero. Ah, não, é Bx só. Bx. Exatamente. Aqui vai ser 0, porque aqui seno de 0 é 0, então vai ficar Bx, tá certo? Então, essa aqui é para x igual a 0. Agora, quanto vale? Qual é o valor? A gente conhece esse valor em x igual a 0. É um poço infinito, ou seja, qual é o valor da função de onda nas paredes dessa caixa? Zero. É 0, ok? É 0, porque ela não pode penetrar. É uma região proibida porque é infinito o potencial, a energia potencial fora do poço, tá certo? Fora da caixa. Então, em x igual a 0, x é igual a 0. X, a função, tá certo? Então, como essa função em x igual a 0 era igual a bx, e como ela é igual a 0, isso permite dizer que bx é igual a 0, ok? O raciocínio é o mesmo para y, ou seja, by é igual a 0 e bz vai ser igual a 0. Então, a gente só vai ficar com esse primeiro termo, tá certo? E aí, então, vocês têm o jeitinho das soluções, ok? Aí, vocês usam também, ok? Só para lembrar, mas vocês vão encontrar esse raciocínio, ok? Vocês usam também do outro lado da caixa, ou seja, em x igual a A, ok? Vocês também devem reencontrar que a função é nula, tá certo? Então, a função x, ok? Da variável x igual a A é 0, ok? Porque na parede, tudo que é nas paredes dessa caixa, a função de onda é 0, ok? E vai ser igual, a gente já se livrou desse b, então só tem esse termo, é igual a x seno de kxa. E é igual a 0, então a gente tem que seno de kxa é igual a 0, etc, etc. E vocês reencontram uma relação entre o kx, ok? Então, kx não pode ter qualquer valor, ok? Ele é quantizado e tem um número quântico aqui que aparece, que vai ser um nx, ok? Então, vocês vão fazer isso aqui. Esse exemplo eu tratei realmente em diagonal e muito rápido. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar a equação de Schrödinger em 3 dimensões e a gente começa com as coordenadas cartesianas e a gente faz a junção com o que a gente já viu, ok? E agora vamos para um terreno um pouquinho mais assim, incógnito, ok? Então, isso aqui está tudo tranquilo, ok? Está na lista, vamos fazer. Então, isso aqui era as coordenadas cartesianas, onde o vetor posição R, ok? É também x, y, z, ok? Qualquer conjunto aqui, você escreve vetor R, você escreve o conjunto das coordenadas, ou você escreve o vetor xi mais yj mais zk, ok? E são as coordenadas cartesianas, e obviamente que a caixa tridimensional é perfeita para isso. Vamos imaginar agora que, em vez de ser uma caixa, um cubo, eu tenho o exemplo que está dado aqui. Existe um nome para esse tipo de coisa. Vocês se imaginam um cano, né, com seção, um cano de, ok? E aí vocês, por exemplo, para água, as plantas, e aí vocês fazem um círculo com esse cano, tá certo? E tem um nome esse aqui, mas não consigo me lembrar, ok? Se vocês tivessem uma partícula presa, vocês estão entendendo, né? Que é um anel, ok? E é um tubo, assim. Então, vocês podem ter uma partícula presa, ok? Nesse tubo, ok? E ela fica presa nesse tubo. E aí, obviamente, que a melhor simetria para descrever a evolução dessa partícula não são coordenadas cartesianas, também não são coordenadas esféricas, seria coordenadas cilíndricas, ok? Particularmente porque o raio, ok? Seria constante, ok? O raio o quase constante, ok? Então, o que a gente vai ver agora
é um problema em coordenadas esféricas, por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar depois, na próxima aula, o átomo de hidrogênio, ok? Então, já introduzindo o problema do átomo de hidrogênio, a gente tem o quê? O que é o átomo de hidrogênio? É um próton, ok? Bastante pesado, ok? Quase 2.000 vezes mais maciço que o elétron. E o elétronzinho que está evoluindo, ok? Em torno desse núcleo. O núcleo, a gente, em primeira aproximação, diz que ali vai ser a origem do nosso referencial, ok? E a gente vai querer, então, descrever essa partícula, o elétron, ok? Dentro do potencial de interação com o próton, tá certo? E aí, que tipo de... A energia potencial, nesse caso, ela só depende da distância, ok? Do elétron ou seja, é radial, tá certo? Então, a gente tem uma energia potencial que depende de R, ok? Vai ser um problema com simetria esférica e a gente vai usar, então, as coordenadas esféricas. Aqui está pequenininho assim daqui. O que a gente tem em coordenadas esféricas? Está desenhado aqui em função, a gente tem os 3 eixos, ok? Com coordenadas cartesianas, x, y e z, ok? E a gente vai, então, aqui, esse ponto, o que seria a partícula, a gente pode descrever em coordenadas cartesianas, seria, a posição seria x, ok? Que seria aqui, x, ok? Y seria a projeção, ok? Esse vetor projetado no plano xy, e seria a projeção aqui, seria y, e o z seria a projeção desse eixo aqui, ok? Sobre o eixo z, ok? X, y, z, ok? A gente conhece a posição da partícula. Em coordenadas esféricas, a gente muda um pouquinho e diz que agora o que conta são as coordenadas r, que é a distância, ok? Da partícula à origem do referencial, ok? Θ, ok? Que é o ângulo que o vetor posição, ok? Qualquer que seja o sistema de coordenadas, a gente tem aqui o vetor posição, é esse vetor que liga, ok? O ponto à origem do referencial, ok? Então, o vetor posição, ele faz um ângulo θ com o eixo z, ok? E ele não, a gente faz a projeção desse vetor no plano xy, e essa projeção aqui, ela faz um ângulo φ, ok? Com o eixo x, ok? Isso é uma escolha, em geral é com o eixo x, tá ok? Então, isso tá para fixar as ideias. A gente passa do sistema de coordenadas x, y, z para o sistema de coordenadas r, θ, φ, ok? E aí, isso vai mudar o quê? Então, a gente tem aqui um potencial central. Potencial central quer dizer que V, a energia potencial, só depende de R, ok? Que é o módulo do vetor posição, ok? E aí, a gente tem relações, obviamente, entre os dois sistemas de referência, de coordenadas, x, y, z, ok? X é igual a R seno de θ cosseno de φ, y é igual a R seno de θ seno de φ, e z é igual a R cosseno de θ, ok? Essa aqui tem que estar realmente tranquilo para vocês, ok? Eu não sei o quanto se faz tempo que vocês não usaram, etc. Mas, por exemplo, o x, o simples z é igual a R cosseno de θ, você tem R, ok? E aí você faz a projeção desse vetor posição sobre o eixo z, e realmente é R, ok? O comprimento, o módulo desse vetor posição, vezes o cosseno do ângulo que esse vetor posição faz com o z, tá certo? No caso de x e y, o que vocês têm que fazer é fazer a projeção desse vetor posição no plano xy, ok? E aí, nessa projeção, vocês vão ter o seno de θ, tá certo? Então, na projeção aqui, você vai ter R seno de θ. E aí, depois, esse R seno de θ, você vai projetar no eixo x. Então, você vai ter R seno de θ cosseno de φ. E quando fizer a projeção no eixo y, R seno de θ seno de φ, ok? Então, isso relaciona os dois sistemas de coordenadas, ok? As 3 coordenadas R, θ, φ, qual é a faixa de variação delas, ok? Para a gente representar todo o espaço. R, que é o módulo do vetor posição, ele vai de 0,
ok? Ele é positivo, ok? Uma coisa importante aqui é positivo porque o comprimento é o módulo do vetor posição de 0 até o infinito, ok? Então, quando a gente tiver que fazer uma integral em R, ok? Sobre todo o espaço, o R vai de 0 ao infinito. O vetor θ aqui, ele vai de 0, ok? Como esse aqui, vocês têm que imaginar que esse vetor posição está aqui, ele pode ir aqui até embaixo, ok? De 0 a π, ok? E φ vai de 0 a 2π, ok? Ou seja, de 0 aqui, quando essa projeção aqui, ela está aqui, e aí você gira, aqui é φ, você continua, e aí você voltando, você tem 2π, ok? E a gente pode escrever o vetor dr aqui, que seria o que esse vetor dr? Um deslocamentozinho, ok? Da partícula. Ela está na posição dr, e um deslocamento elementar vai ser escrito. Eu vou voltar um pouquinho a falar dessa aqui depois, ok? Ela vai ter componente, eventualmente, nas três direções indicadas pelos vetores unitários R, θ e φ, ok? Com chapeuzinho. R, vetor unitário na direção do vetor posição. Θ é um vetor unitário, ok? Na direção de, ok? É esse daqui que está, quando você varia o θ, ok? Ele é perpendicular ao vetor posição, tá certo? E apontando, ok? Por exemplo, quando o θ aumenta, ele tende a ir, ok? E aí você tem o φ, que é o, se eu representasse aqui no plano, ele está representado aqui, então ele é paralelo a esse plano, ok? Então φ seria um vetorzinho assim, tá? Não sei se dá para ver. E aí, um dr é igual a dr, se você mudar um pouquinho a direção R, então você muda de dr na direção R. Se você mudar um pouquinho o ângulo θ, ok? Então vai ser R de θ, porque esse daqui é comprimento R, vezes uma variação de θ, ok? E aqui sempre você faz a projeção, então sempre é R seno de θ, ok? A projeção nesse plano, vezes um dφzinho, vezes o φ, ok? Então isso aqui eu acho que é tranquilo, mas vocês têm que saber bem isso aqui, ok? As coordenadas esféricas, o que a gente vai ter que fazer agora é escrever a equação de Schrödinger agora em coordenadas esféricas. A equação de Schrödinger, qualquer seja o sistema de coordenadas, é S menos H cortado ao quadrado sobre 2M, Laplaciano de psi mais V psi é igual a psi, ok? E aí o que a gente vai escrever agora é o Laplaciano em coordenadas esféricas, ok? Então esse aqui parece que é muito complicado, mas não é, ok? Eu não peço para vocês reencontrar isso aqui, não é complicado, mas aí tem que ter muitos cuidados, ok? Então, pode escrever isso aqui. Uma maneira de fazer isso, por exemplo, é de começar com o Laplaciano em coordenadas cartesianas, né? D2 sobre dx2, mais D2 sobre dy2, etc. E aí de usar as relações entre x, yz e R θ para encontrar isso aqui, mas realmente não precisam. Esse aqui está em todos os livros, tá? Então, o Laplaciano em coordenadas esféricas é isso, tá certo? Então, tem derivadas em função de R, tem derivadas em função de θ e tem derivadas em função de φ, ok? E aí temos 1 sobre R ao quadrado, ok? Então, aqui a gente tem uma derivada segunda, uma primeira vez em R, uma segunda vez em R, ok? As duas aqui é em θ, e aqui a gente já tem a derivada segunda em φ, ok? Então, o que a gente fez aqui, não tem dificuldade nenhuma, só foi escrever o Laplaciano em coordenadas esféricas, ok? Vezes mais V psi é igual a psi, ok? E, obviamente, a gente vai procurar aqui uma solução que será função, um produto de funções das variáveis. Isso aqui agora não é mais x, y, z, vai ser θ. E a gente, por enquanto, vai dividir somente na parte radial, ok? E na parte angular, ok? Então, a gente vai escrever que as soluções que a gente quer encontrar para essa equação, ok? Que parece um pouquinho complicado, a gente vai resolver essa equação, ok? Hoje, a gente vai resolver a parte angular, ok?
E na próxima aula a gente faz a parte radial. Por enquanto, eu não falei, inclusive, o que é esse potencial aqui. E a razão que a gente separa a radial do resto é porque a energia potencial aqui, ela não depende de θ e de φ, tá certo? Ela só depende de R, ok? Então, a parte radial a gente vê depois. Hoje a gente não vai se preocupar com a energia potencial, basicamente, ok? Então, a gente escreve que psi de R θ é uma função de R vezes uma função dos ângulos, ok? Parte radial angular. E a gente, tranquilo, ok? A gente introduz, em vez de escrever psi aqui, né? A gente tem dψ sobre dr, dψ sobre dθ, d2 dψ sobre dφ2. A gente vai usar esse produto de R e de Y. Então, aqui, obviamente, como é uma derivada em função de R, o Y não vai ser perturbado por isso, então ele vai ficar na frente. Aqui, a parte radial, ela fica antes porque ela não tem variação em função de θ e φ. E aí faz isso. E tem que fazer isso uma vez na vida. Não é difícil, só tem que ter cuidado para não se enrolar, ok? Então, a gente chega a essa equação aqui, tá certo? Então, vocês podem reconhecer. Aqui a gente agora tem um D reto, porque R só depende da componente da coordenada R, né? E aqui a gente continua com D redondinho, porque psi, desculpe, Y, essa aqui é um Y, é uma função de θ e de φ, ok? Então, aqui, derivada parcial em função de θ, aqui, derivada parcial em função de φ, ok? E a gente obtém esse daqui. Para obter isso, normalmente, ok? A mesma coisa que a gente viu com as coordenadas cartesianas, aqui você tem um psi, então você vai ter aqui um R, função R, sobre variável R ao quadrado, D sobre dr de R ao quadrado, D de Y, ok? Sobre D. Desculpa, é o contrário. Ok? E essa aqui que vai estar fora. Então, eu vou ter Y aqui, eu vou ter R aqui, ok? E aí você tem, aqui você vai ter Y, aqui você vai ter R, e aqui você vai ter R, e o Y vai ficar na derivada. Então, você escreve, você divide por YR, ok? Não foi dividido ainda, ok? Ainda tem o Y está aqui, o R está aqui, o R está aqui, o Y está aqui, R está aqui, Y está aqui, ok? Então, você simplesmente escreve a relação, ok? E aí você tem, essa aqui não é um igual, essa aqui é um mais, né? V vezes RY, que é o psi, é igual a E vezes RY, que é o psi, tá certo? Então, realmente dá vontade de dividir por RY para ter V sozinho e para ter E sozinho. E a gente faz isso, divide por RY tudo e multiplica por menos 2m R ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Por quê? Porque tem essa aqui que está, ok, em fator de tudo isso, tá certo? E tem esse R ao quadrado também que está em fator de tudo, tá certo? Então, a gente se livra desse R ao quadrado, ok? E a gente obtém essa equação aqui. Ok, então esse aqui é um caso, a equação, ok? Façam, ok? Então, sai essa parêntese aqui, porque essa aqui a gente multiplicou, então só fica o Y sobre R ao quadrado, mas como a gente dividiu por R e Y, a gente vai ter 1 sobre R, ok? D sobre dr, uma função de R, aqui também uma função de R, ok? 2mR ao quadrado, V de R, V é uma função de R, ok? Mais, e aí do outro lado, ok? A gente tem a parte angular, seno de θ, D sobre dθ, D2 sobre dφ2, ok? E aí, vocês já começam a ver que volta a mesma história. A gente tem nessa parte aqui, a gente tem uma função de R, a variável, ok? A coordenada R, minúsculo. E nesse termo aqui, ok? Que eu já poderia ter colocado do outro lado da igualdade, ok? Não tem dependência em R, só tem dependência nas variáveis angulares, ok? θ e φ. Nas coordenadas, desculpa, angulares, ok? Então, para que essa aqui seja sempre verdade, ok? A gente tem que dizer o quê? Esse lado angular é sempre constante. É. E esse daqui? Também vai ser constante. É. E vai ser duas constantes diferentes?
Eu acho que do lado angular, nós podemos ter ainda duas constantes, na verdade. Uma relacionada a esse termo, e tem como ainda trabalhar em cima dele e separar φ de θ. Então, a gente vai dizer, para que a soma seja sempre, ok? A gente vai ter, então, dizer que esses termos, para que essa condição seja sempre válida, ele tem que ser igual a uma constante, ok? No caso aqui, ok? Como a soma, ela sempre tem que ser igual a zero, esse aqui pode ter um valor, e cada vez que tem um valor, esse aqui tem que ter o valor com sinal menos, né? Porque essa constante mais essa constante é igual a zero, tá certo? Então, isso é igual a uma constante, e esse aqui é igual a menos essa mesma constante, ok? Então, a gente poderia chamar essa constante de qualquer nome, ok? Aí vocês vão ver que não é simples, a gente chamou essa constante de L vezes L mais 1, ok? Isso é uma constante. L é a gente vai ver depois como é L, é um número, ok? Real, ok? Não sabemos muita coisa, mas é uma constante, tá certo? Só que a gente escreveu ela dessa forma, poderia ter chamado ela de A, de B, de o que for, mas vai ser muito conveniente depois, ok? Chamar ela de L mais 1, ok? Então, eu escrevo essas duas equações aqui, como essa aqui é essa constante L mais 1, e essa aqui é essa mesma constante com sinal menos, ok? Primeira equação radial, segunda equação angular, ok? E aí, o que a gente vai resolver hoje é essa equação angular, ok? Vocês podem ver que ela não depende da energia potencial. A energia potencial está aqui. Então, é um caso bastante geral aqui, ok? Qualquer seja a energia potencial, desde que seja a condição que tem lá é que V seja uma função da distância à origem, né? V de R, ok? Então, V não dependendo de θ e de φ, a gente vai escrever isso aqui, ok? Sem se preocupar da forma exata dessa energia potencial. E na próxima aula a gente vai resolver essa equação, ok? Então, vamos começar com essa equação aqui, que é a equação angular, ok? Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui? A gente, eventualmente, vai tentar simplificar um pouquinho, mas já estou adiantando que não é mais uma função que você olha ela e já sabe o resultado, ok? Que vocês já estudaram isso aqui em Física 1, 2, 3 ou 4, tá certo? O mais provável é que vocês nunca viram essa função, mas tem funções, ok, que foram estudadas e que têm soluções que são bem conhecidas, ok? Isso é o caso dela. Então, vamos começar analisando essa equação angular, ok? A equação angular, então, repito, é essa daqui. Eu mudei um pouquinho aqui, vocês lembram? Aqui tem 1 sobre y, ok? Então, a gente escreve aqui, se livra, somente desse, né? E tem esse seno ao quadrado aqui, tá? Ok? Então, eu reescrevi da mesma maneira, mas só deixando aqui, ok? Dessa maneira. Então, aqui a gente tem uma função de θ e de φ, derivada, se aqui a gente tem isso daqui. E agora a gente vai de novo escolher, ok? Procurar funções que são produtos, ok? De duas funções. Uma que é função unicamente do ângulo θ e a outra que é função unicamente do ângulo φ, ok? Uma nova separação de variáveis, ok? Então, esse y de θ a gente vai chamar ele, vai separar ele em duas funções. Uma θ maiúsculo, que é uma função de θ minúsculo, ok? Essa aqui é a coordenada θ, isso é a função θ. E um φ maiúsculo, que é função, ok? Da coordenada φ minúsculo, ok? Então, uma vez que a gente procura esse tipo de solução, o que a gente faz? Coloca, em vez de y aqui, eu vou colocar θ vezes φ, como uma derivada em função de θ, esse φ, ok? Ele sai, ele não vai ser derivado em função de θ, é a mesma coisa aqui, é uma derivada em função de φ, então θ não vai estar nessa derivada aqui, ok? Então, a gente escreve essa equação aqui, não mais em função de y, mas em função de θ e de φ, ok? E o que a gente obtém
ok? Então, é essa. A gente tem D função θ sobre coordenada θ, D2 da função φ. E agora é tudo D retinho, né? Porque S só depende de θ e φ só depende de φ, ok? Então, é D sobre dt, dθ. Aqui é D sobre dφ, ok? Então, a gente escreve. Foi só escrever aqui. Ok? E aí, de novo, a gente consegue separar, ok? Em uma parte que aqui que só depende de θ e outra parte que só depende de φ. Aí lá vai mais uma constante, não é, Alisson? Ok? A gente tem uma função aqui, então tem uma constante aqui, tem uma constante aqui, ok? E aí, para que qualquer seja, ok? A função, né? A solução que a gente vai encontrar, a soma desses dois termos tem que ser igual a zero. Então, essa aqui tem que ser igual a uma constante, essa aqui tem que ser igual a menos essa mesma constante. Então, vai chamar essa constante, dessa vez, de m ao quadrado, ok? É porque é o que a gente faz com isso depois, que justifica que a gente já vai colocando esse m, ok? Ao quadrado. Então, a gente escreve que essa parte aqui, 1 sobre θ, blá, 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 é igual a m ao quadrado. E 1 sobre φ de 2 de φ sobre dφ2 é igual, ok? É igual a menos m ao quadrado. E a soma disso com isso é igual a m ao quadrado menos m ao quadrado é igual a zero. Ok? Então, é bem repetitivo o raciocínio para chegar lá. Ok? Então, vamos resolver a equação mais simples primeiro, ou essa equação aqui. Eu acho que todo mundo sabe resolver essa. 1 sobre φ de 2 de φ sobre dφ2 é igual a menos m ao quadrado. Isso aqui é uma constante. Então, essa vocês sabem. Então, a derivada segunda proporcional à função, ok? Eu vou colocar aqui d2 de φ sobre dφ2 é igual a menos m ao quadrado φ. Com uma constante e o sinal menos, então, é uma função harmônica, ok? Então, pode botar um seno, pode botar um cosseno. Aqui, a gente vai colocar exponencial, ok? Então, a gente escreve que φ, a função φ, da coordenada φ minúsculo, é igual a exponencial de mais ou menos i mφ, ok? E, na verdade, a gente vai escrever ela não como mais ou menos, mas como i mφ, com m que pode pegar valores tanto positivos como negativos, ok? Que fica mais simples. Ok? Então, essa função φ aqui é a função da coordenada φ, que vocês lembram, φ é a coordenada no plano xy, né? O ângulo que a projeção do vetor posição faz com o eixo x, ok? Aí vem uma coisa bem interessante aqui. Até agora, m podia ser qualquer coisa, né? Eu não disse que m devia ser inteiro ou não, ok? Então, agora eu vou mostrar que m, ele tem que ser inteiro. Por quê? Porque por simetria, vocês lembram, deixa eu recolocar aqui aquele φ. Φ é esse ângulo aqui, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho minha partícula P, eu girei de 2π. O ângulo agora é o mesmo que estava aqui, ok? Φ mais 2π, ok? Mas deve ser a posição de fato no espaço real é a mesma, ok? Então, essa função φ maiúsculo da coordenada φ, ela tem que ser periódica, ok? Porque quando você tem φ de φ mais 2π, você tem que reencontrar a mesma função, ok? Tanto é que φ, na verdade, a gente faz ele variar somente entre 0 e 2π, ok? Ok, mas eu acho que é tranquilo esse aqui, né? Eu acho que φ, se você é periódica com um período 2π, ok? Então, como é que vocês vão escrever isso, que é φ de φ mais 2π é igual a φ de φ? Então, o que é φ de φ mais 2π?
φ de φ mais 2π é igual a exponencial de I, aí parêntese aqui, não, M, desculpa, IM, parêntese, φ mais 2π, ok? Exponencial de IM φ mais 2π deve ser igual a exponencial de IM φ, ok? É isso que está escrito aqui. Exponencial de IM φ mais 2π, desculpa, é igual a exponencial de IM φ. Então, essa exponencial aqui é o produto de duas exponenciais. Exponencial de IM φ vezes exponencial de IM 2π, tá certo? Exponencial de IM 2π é igual a 1, ok? Então, isso quer dizer que exponencial de IM... não, desculpa. Exponencial. Desculpa. O que deve ser igual a 1 é esse aqui, tá? Porque aqui, como a gente vai ter o produto, exponencial de IM φ vezes alguma coisa é exponencial é igual a exponencial de IM φ, tá certo? Então, isso quer dizer que esse alguma coisa que a gente multiplicou tem que ser igual a 1, né? Então, exponencial de IM 2π igual a 1, eu já estava pensando como se M fosse inteiro, tá certo? Se N não é inteiro, a gente não tem automaticamente esse aqui, tá? Mas aí, como tem essa equação aqui, essa expressão ela tem que ser verificada, ok? Então, M só pode ter valores inteiros, ok? Então, M vai ser igual a 0, menos 1 mais 1, menos 1 mais 2, etc, etc. Ok? Então, M é o primeiro número quântico, o segundo, ok? A gente já tem... Não, já tem um, né? Que foi da equação... Da equação geral. Bom, M, então, é um número quântico que a gente vai chamar depois de número quântico magnético, ok? Por razões históricas, ok? Tá bom esse aqui? E aí, uma vez que a gente resolveu para a parte em φ, a gente vai resolver a equação em θ, que é a outra equação que... Ok? A gente tem que esse termo era igual a m ao quadrado, aqui ele foi colocado lá dentro, ok? E essa equação aqui, que é uma equação que aparece, ok? Muito, e que tem soluções conhecidas, ok? Que já estão tabeladas, já estão calculadas, ok? Então, você vê uma equação dessa, aí você diz, eu reconheço essa aqui, a solução θ dessa equação aqui é uma função de Legendre, uma função associada de Legendre, ok? PLM de cosseno de θ, ok? Com um certo coeficiente na frente, ok? Então, porque essa aqui realmente vocês não vão procurar explicação nem nada. Essa aqui tem gente, ok, matemáticos que trabalham sobre isso. E a solução dessa equação é isso, tá certo? Então, θ, a função θ da coordenada θ é proporcional a essa função associada de Legendre, ok? Que é para a variável cosseno de θ, tá certo? Não é uma função de θ, é uma função de cosseno de θ. E aí, depende dos dois números M. Esse daqui a gente já viu que ele é inteiro, tá certo? O L a gente não viu ainda. Ok? E aí, vamos lá escrever. Tem uma expressão que se chama a fórmula de Rodrigues, ok? Que permite escrever, ok? A gente tem aqui essa função associada de Legendre, ok? É chamada de P, ok? Aí ela tem esses dois números, L e M, ok? Se a variável é x, então a expressão é essa, 1 menos x ao quadrado, elevada a valor absoluto de M sobre 2, D sobre dx, ok? Valor absoluto de M. E esse PL de x é outra função chamada de polinômio de Legendre, ok? Só depende de L, ok? Et on va jusqu'à quelle heure? T'as besoin? On va 4 heures, on a l'autre et on faut déjeuner. Ok, je vais finir bientôt. Okay. Então, a expressão dessa
Esse polinômio de Legendre é esse aqui, vocês não precisam decorar, ok? Tem que ter ele. Mas basicamente tem, como vocês vão ver, tem tabelas, ok, já prontas desse polinômio de Legendre, ok? Então, vai ter uma tabela aqui para L igual a 0, 1, 2, 3. Primeiro, por que é que eu digo que L deve ser igual a 0, 1, 2, 3? Ainda não estava, eu não tinha necessidade de dizer que L era um número inteiro de positivo, ainda por cima, né? De onde eu tirei essa novidade é pela definição, né, desse polinômio de Legendre, ok? PL de x, ok? Ele envolve derivadas de ordem L, ok? Então, L é positivo, L é inteiro, ok? Você vai derivar, se L é igual a 2, você vai derivar 2 vezes esse polinômio aqui, que vai ser um polinômio de ordem 4, ok? E como você vai derivar ele 2 vezes, no final, esse polinômio de Legendre ele vai ser um polinômio de ordem 2, ok? Então, um PL de x é um polinômio de ordem L, ok? L, então, é inteiro, positivo, e a gente aplica essa relação que é PL de x, ok? Para x igual a cosseno de... Não, aqui é para x, ok? PL de x é igual a essa expressão aqui, ok? Derivada de ordem L. Então, para L igual a 0, vocês podem ver aqui P, polinômio de Legendre de ordem 0, ok? É uma constante, é 1, ok? Desenhada aqui, ok? Você tem x aqui e no eixo y você tem PL de x, ok? Então, para L igual a 0, é uma constante, ok? P1 de x, aí você aplica aqui, é 1 sobre 2 a potência 1, fatorial de 1, derivada primeira, de x2 menos 1, façam, blá, 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 vocês vão achar que é igual a x, ok? Um polinômio de ordem 1. P2, mesma coisa, P2, P3, ok? P2 é de ordem 2, ok? É harmônico, tá certo? P3 é assim, ok? Etc, etc. Então, esse aqui está tabelado, não tem dificuldade, ok? Sim. Outra coisa que aparece devido a essa definição, ok? Eu disse que L é inteiro, ok? Mas vocês podem ver aqui, então isso aqui é pela definição, ok, do polinômio de Legendre, mas aqui a função associada de Legendre, ok, ela é uma função, ó, vejam aqui que vocês têm outra derivada em função de x, ok, d sobre dx, mas qual é a ordem dessa derivada? É módulo de m, ok? Então, vocês não podem, se vocês têm um L aqui, lembram que esse PL de x vai ser um polinômio de ordem L, ok? Então, se L igual a 2, eu vou ter aqui um polinômio de segunda ordem, ok? Então, x é alguma coisa, x ao quadrado, ok? A mais bx mais cx ao quadrado. Aí eu vou derivar uma primeira vez, ok? Eu vou ter uma função de x, ok? Eu vou derivar uma segunda vez e eu vou ter uma constante. E aí, a partir desse aqui, se eu derivar mais uma vez, eu vou ter 0, ok? Então, vocês podem ver que devido a essa definição aqui, esse número m, que é inteiro, ele tem que ser no máximo igual ao número L, que representa a ordem do polinômio aqui, tá certo? Eu expliquei para L igual a 2, ok? Então, eu posso derivar. Se L igual a 2, ok? Por exemplo, você tem a mais bx mais cx ao quadrado, eu vou derivar uma primeira vez. Aí, então, eu vou ter o a, que era a constante, sai, aí eu vou ter b, que vai virar a constante, mais 2cx, ok? E aí eu vou derivar mais uma vez, ok? Se m igual a 2, aí eu vou derivar mais uma vez e eu vou ter 2c, tá certo? Se eu derivar mais uma vez, por exemplo, se m fosse igual a 3, é 0, ok? Então, aí a gente não quer 0, tem que ter alguma coisa, ok? Então, isso limita, ok? A faixa de valores para esse número m. Então, eu escrevi aqui que se L tem o valor 0, 1, 2, etc, etc, ok? Positivos, ok? Inteiros. Então, para cada um deles, m, ele vai poder variar. M pode ser negativo, né? Porque na definição aqui,
a definição aqui é valor absoluto de M, ok? Então, M pode ser negativo, então ele vai variar de menos L, ok? Porque o valor absoluto de M vai ser igual a L, menos L mais 1 até, ok? Menos L. Aí ele pode ser igual a 0, ok? E aí depois você vai ter 1, 2, 3, não sei o que, até L. Então, para cada valor de L, quantos valores de M possíveis? Aqui você tem L, aqui você tem L também, 2L mais 1, ok? Você tem 2L mais 1 valores possíveis de M, ok? Então, para relembrar o que é isso aqui, eu mostrei aqui a forma dos polinômios de Legendre, ok? P de x, ok? PL de x. E agora a gente tem a função associada de Legendre, que tem dois números aqui, ok? Embaixo é o L, em cima é o M. Então, P00 só tem um M possível, é igual a 1, tá certo? O que está representado aqui, você tem o eixo Z aqui, tá certo? Vocês lembram que o ângulo θ é o ângulo que o vetor posição, ok? Faz com o eixo Z, tá certo? Então, um P0, L igual a 0, M igual a 0, constante igual a 1 no caso, ok? Vai ser representado aqui, ok? Com isso. E aí você tem que pensar que esse aqui tem uma simetria de rotação, ok? Vocês podem girar em torno desse Z, ok? Então, vocês vão ter, aqui não é um círculo, é uma esfera, tá certo? Vocês giram ela em torno do eixo Z, tá certo? Todas essas figuras aqui, elas têm essa simetria, vocês podem girar, ok? Em torno do eixo Z. Então, tem algumas expressões aqui para L igual a 1. Quantos termos para L igual a 1? 3. M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a 1, ok? Então, P é P1, 1, P1, 0 e P... Ele não está aqui, não. P1 menos 1. Porque ele é igual... aqui não tem nenhum negativo. Tem uma relação entre os dois, ok? Um menos, alguma coisa. Então, você tem essas representações aqui dessas funções, ok? Essa aqui é a parte θ, ok? Eu vou parar daqui a pouco, então só quero mostrar aqui. Acho que dá para continuar aqui rapidamente, ok? Então, bom, vocês têm que voltar a falar dessa aqui, mas realmente a única coisa que realmente vocês nem sabem muito bem de onde vem é o fato de essas funções associadas de Legendre serem a solução, ok, da equação que a gente viu antes, ok? A função Do raio. não de θ, né? De θ, a função θ do ângulo θ, ok? O R a gente não vai ver hoje, ok? Então, só lembrando aqui, a gente tem a função de onda espacial, ok? Ou seja, a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, ok? A parte radial que a gente não viu ainda. E tem esse Y, ok? Que a gente dividiu em duas, tá certo? Então, essa parte, essa função φ, essa exponencial de m∠φ, ok? E essa função de θ é esse A daqui, ok? Vezes essas funções associadas de Legendre, ok? Funções de cosseno de θ, tá certo? Então, tem uma etapa a mais a fazer, que é a normalização, tá certo? O fato é que normalizar, essa função de onda aqui, ela tem que ser normalizada, ok? E eu poderia esperar encontrar esse R aqui para normalizar a função total, mas o que a gente faz, na verdade, é normalizar separadamente. Então, essa parte angular aqui é normalizada, independentemente da parte radial, ok? Então, a gente já pode encontrar aqui a função de onda, ok? A parte angular normalizada, ou seja, de uma certa maneira, esse coeficiente A aqui que a gente tem que encontrar, tá certo? A condição de normalização é o quê? É que a integral em todo o espaço, ok? Do quadrado, do módulo ao quadrado da função de onda espacial tem que ser igual a 1, ou seja, 100%, ok?
E aí a gente tem esse D3R aqui, que é para dizer que é um elemento de volumezinho, ok? Infinitesimal. E aí tem uma coisa aqui sobre esse elemento de volume infinitesimal. Em coordenadas cartesianas, o que eu representei aqui, você tem a sua partícula que está aqui, ela tem, se você fizer um deslocamento infinitesimal dr, você pode escrever ele como sendo dx na direção do vetor unitário i, dy na direção do vetor unitário j, ok? Dz no k. E aí, quando você vai calcular, vamos dizer que esse aqui é um dv, um elemento de volumezinho, então você vai multiplicar esse dx pelo dy pelo dz, ok? Então, dv, que a gente chama também de d3r, é dx vezes dy vezes dz, tranquilo, ok? Então, se vocês trabalham com coordenadas cartesianas, a caixa tridimensional, por exemplo, é isso que vocês vão usar, ok? Quando, ao fazer uma integral, procurando, por exemplo, normalizar a função de onda, tá certo? O elemento de volume é esse. Agora, em coordenadas esféricas, que eu representei aqui, mas não está muito claro. Ok, eu não vou perder muito tempo com isso. Então, você vai ter você tem três vetores unitários, né? O Rzinho, o θzinho e o Φzinho, ok? Na direção R é dr, ok? Aí você vai variar de dr. Na direção θ, desse ângulo aqui, é R de θ. Esse aqui, na verdade, eu já mostrei no início. E na direção φ, ok? Ou seja, você se coloca no plano XY, R seno de θ, lembram que é o comprimento dessa projeção aqui no XY, no plano, ok? E aí você multiplica pela variação dφ que você vai ter nessa direção do vetor unitário φ, tá certo? E aí qual vai ser o elemento de volume gerado assim? Então ele está assim, representado. Eu posso até... Eu vou fazer o seguinte, para ter mais espaço. Ok? Colocar ele aqui e tentar aumentar para ver se a gente vê alguma coisa. Ok? Dá para ver melhor aqui. Então, esse aqui seria meu elemento de volumezinho. Então, na direção R, eu andei de dr, ok? dr aqui na direção R. Na direção θ, eu andei de R de θ. E na direção φ, eu andei de desse daqui, que é R seno de θ de φ, ok? Então, o elemento de volume é dr vezes R de θ vezes R seno de θ de φ, ok? E aí, quando você coloca tudo junto, é igual a R ao quadrado seno de θ dr de θ de φ, ok? Então, é isso, o elemento de volume. Não é simplesmente dr de θ de φ. Tem esse fator aqui, geométrico, R ao quadrado seno de θ, ok? Mas fora isso, esse slide... Ok? Fora isso, então a gente usa essa normalização. Então você tem que escrever aqui a integral de y de θφ, ok? Eu não vou separar aqui, vou colocar aqui y de θφ vezes a parte angular, ok, do elemento de volume, ok? Vai ser seno de θ de θ de φ, ok? Tem que ser igual a 1. E essas funções y de θφ, quando normalizadas, okay, as funções de onda angulares normalizadas são chamadas harmônicos esféricos, ok? Então, pronto, é isso que eu queria fazer hoje. Então, a gente chegou a escrever os harmônicos esféricos. Então, vocês podem ver aqui que realmente a gente não vai mais do que isso. Qual é essa função y? E aí ela tem essa notação de L e de M, para dizer, porque ela depende desses dois números, ok? Esses dois números quânticos, L e M. L é inteiro positivo, M varia de menos L a mais M, de 1 em 1, ok? Então, tem esse Y aqui que é 1 ou menos 1, dependendo de algumas coisas, ok? Função de L, função de M. Aqui a gente reconhece a função de φ, né? Exponencial de IMφ, e aqui a função associada de Legendre. Então, aquela constante de normalização é isso, tá? Então, a gente não vai deduzir essa aqui, vocês têm que acreditar, mas é bom saber o que refazer tudo isso para saber de onde vem esse fator de normalização, tá certo? E aí, para terminar,
reescrevendo aqui essa função. Aqui tem os primeiros, né? Y00, 01, blá, blá, blá. Então, são funções de seno, de cosseno, de θ. E aparece o φ em algumas delas, ok? E, terminando, como uma coisa importante é que a gente não vai demonstrar, ou talvez em uma lista, que eles são ortogonais, ok? Esses harmônicos esféricos, eles são ortogonais entre si, ou seja, você tem que, se você integrar de 0 a 2π em φ, integrar de 0 a π em θ, o módulo ao quadrado, ok? O módulo ao quadrado não. O produto interno, ok? Dessas duas funções, ok? YLM vezes Y, essa aqui conjugado, vezes YL linha M linha, ok? Então, essa aqui vai ser igual a delta LL linha, delta MM linha, querendo dizer o quê? Querendo dizer que se L é igual a L linha e M é igual a M linha, então, vai ser igual a 1. E se qualquer um desse daqui é diferente, ou seja, L diferente de L linha e M diferente de M linha, então é zero, ok? Então, isso é a definição de ortogonal. E por razões históricas, como eu falei, L é chamado de número quântico azimutal e M é um número quântico magnético, ok? Então, eu vou parar aqui e vou enviar, um pouquinho mais tarde, que eu vou ter uma reunião daqui a pouco, vou enviar uma lista para vocês, ok? Para treinar um pouquinho esse que a gente viu. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão rápida desse aqui. Eu acho que eu não coloquei, não cheguei a colocar figuras, não. Aí eu vou mandar também esses slides, ok? E aí, pronto, a lista vai ser para entregar na próxima quinta-feira. Na próxima aula, na terça, a gente vai resolver a equação radial. E aí, a equação radial, a gente não pode resolver de maneira tão geral assim, ok? A gente vai ter que especificar a forma da energia potencial. E, obviamente, a gente vai fazer isso com o átomo de hidrogênio, ok? Que é um dos raros, ok? Sistemas que podem ser resolvidos exatamente, ok? Mecânica quântica. Os outros, vocês vão ver, numericamente, fazendo aproximações, etc, ok? O átomo de hidrogênio a gente resolvido, ok? Então, perguntas sobre essa aula de hoje? Ok, vocês podem ligar o microfone só para dizer tchau, se não tem perguntas. Ok, professor. Tem perguntas. Tem perguntas? Quem está falando? Não, sem perguntas. Ah, sem perguntas, tá certo. Ok, Sem pergunta. ok. Isso. Por hora. A gente precisa. Isso, não, mas eu espero ter passado essa impressão que não tem dificuldade profunda, ok? É só, o formalismo é bastante simples, ok? A gente não pede os detalhes, ok? De muitas coisas. Então, mas vocês têm que ter isso claro, né? Ou seja, quando, por exemplo, na próxima prova, ou qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês vão ter o formulário, ou seja, tudo isso vai estar escrito, não precisam decorar, ok? Essas expressões, ok? Mas vocês têm que saber o que é a equação de Schrödinger, independente do tempo, escrever essa aqui, ser consciente dessa, a cada etapa que a gente tem de separação de variáveis, ok? Também ter claro que isso aqui não é o caso mais geral, etc, etc, ok? E a lista vai ajudar vocês também a pensar, ok? Ok, então até quarta, terça. Ok. Até terça. Tchau. Ok. Até mais. Até, tchau. Professora, Sim? só uma coisa que eu estou em dúvida sobre o assunto para o meu seminário. Certo. Você mandou já, não? Não mandei justamente porque eu não consegui delimitar. Eu estou pensando em falar sobre sólidos, estrutura dos sólidos, ligação química, essas coisas. Só que eu não sei se enquadra muito na parte de quântica. Sólidos, materiais em quântica, não tem nada a ver, né? Teoria de banda, essas coisas. Tudo isso é uma aplicação perfeita da mecânica quântica, ok? Você não pode descrever isso sem usar a mecânica quântica. Você concorda? Você estava já aqui quando eu falei que vocês têm que apresentar um seminário
que vocês não poderiam ter apresentado no início do semestre, tá certo? Então, você aprendeu um mínimo de mecânica quântica, ok? Para poder, pelo menos, entender de onde vem tudo isso, ok? Tá bom? Então, sim, pode ser. Marcos? Yeah. Mais alguém já foi... Eu acho que física do estado sólido, bom, é muito geral, né? Mas Eu vou botar a listinha lá do pessoal que... só vi o de Victor que ele enviou no início da aula, mas os outros não vi. Falta alguns ainda. Eu fiz uma tabelinha, está tudo lá. Algumas pessoas desenvolveram. Edmilson botou toda uma estrutura bonitinha. Na próxima aula eu mostro para vocês. Está muito arrumadinho, já tem com bibliografia e tudo. Os outros têm bibliografia, falta bibliografia. A maioria só tem o título. Mas, como eu disse na última aula, não tem problema se tiver o mesmo assunto. Então... física do estado sólido tá... O que eu chamo a atenção de certos temas, física do estado sólido é interessante, mas é meia hora. Aí tu tens que... Qualquer um. O menino também, Victor, que mandou antes, né, vai fazer estados emaranhados, não sei o quê. E aí tem toda uma descrição e tudo. Basicamente, você vai ter meia hora. Mas aí, tudo bem, dá para... Sem ficar superficial, ou seja, qual é o essencial de estado sólido? Por exemplo, estado sólido de Filipe é a alma do negócio. O seu potencial é periódico, desse potencial periódico, a solução vem uma estrutura de bandas que você não vai mostrar em detalhes, mas mostra o potencialzinho, função de bloco, que é uma função do exponencial Kx, uma coisa periódica e tal, vem o resto das funções, mas a alma do negócio, convencer a gente que aparece a estrutura de banda. Isso é a base, entendeste, Felipe? E aí, qual é a diferença em um sólido de um isolante, um semicondutor, um condutor, etc. É como você preenche a camadinha. Vendeu isso e tal, vem as ilustrações e tudo, maravilha, vendido. Essa